perspectivas de futuro da profissão. Falamos em relação a alunos, falamos em relação a formação. Agora eu queria entender em que momento você acha que o professor que se qualificou, que estudou, que está em sala de aula, vai poder se dedicar a uma escola especificamente, porque a remuneração dele vai ser condizente ao que ele estudou, ao que ele se formou. Isso é um sonho possível? Eu acredito que quando tiver valorização do professor. A gente não tem valorização do professor. Mas isso todas as classes reclamam. Eu não vejo uma classe que não reclame que não há valorização na sua classe. Mas como é na área da educação? Na área da educação, existem muitos fatores que as pessoas elas não se atentam a que o professor ele passa. Quando eu falo de valorização, eu não falo da valorização apenas salarial. Eu falo da valorização da importância do serviço do professor. O professor, ele não termina a aula dele quando acaba o expediente. Ele faz planejamento, ele faz prova. Ele, às vezes, principalmente agora nesse momento de conexão, pós-pandemia, todos os alunos têm meu número. Não tem para onde fugir. Porque, às vezes, tem uma aula que eu não consegui passar, uma atividade, aí eu peço para enviar por e-mail, só que eu não tenho o e-mail de todos os alunos, então eu vou precisar utilizar o WhatsApp. Então, existe aquele professor, que ele é professor durante 24 horas. A sua postura nos locais que vai. Também tem a questão psicológica, tem a questão afetiva. Tem muitos alunos que viram para mim para conversar, simplesmente para conversar. Professora, olha, eu estou passando por um momento tão complicado. Eu quero muito ir seguir essa profissão, mas meu pai exige que eu faça Enem e a cabeça dele está muito engessada. A gente teve uma discussão. Ou então, professora, eu estava... Até coisas assim mais banais de dia a dia. Eles se sentem confortáveis para conversar comigo. E eu dou esse espaço para eles. Porque é muito ruim quando você tem algo para falar e você não tem com quem falar, com quem conversar. Alguém que te dê um conselho que realmente seja efetivo. Porque é muito fácil eles sentarem numa banca do lado de um colega e dizer, olha, está acontecendo isso, isso e isso, e o colega ele não tem aquela experiência, aquela maturidade para lidar com aquele problema. Então, escutar isso de uma terceira pessoa, uma pessoa que tenha um pouco mais de vivência, que entenda a delicadeza de cada situação, é importante. Então, o professor, ele tem a função dele, ele tem a função de psicólogo, ele tem a função de amigo, às vezes ele tem a função de pai e mãe, às vezes ele tem função até de carteira, porque de banco, porque realmente quem lida com as escolas de locais mais necessitados vê muita coisa e não consegue ficar, isento daquilo, de ir com aquela consciência tranquila para casa, que vê que, por exemplo, teve um caso há pouco tempo que eu não me envolvi porque não foi comigo que solicitaram, mas eu tenho certeza que se a aluna tivesse falado comigo, eu teria feito. Que foi um dia de prova que o Estado ele não colocou as passagens no dia e ela estava zerada de passagem, não tinha dinheiro e ela morava distante. Então ela ligou para a escola e o diretor tirou do bolso a passagem para ela ir para a escola para fazer a prova. Sabe? Então, são muitas questões que são envolvidas. Não é apenas o português, a matemática, é o socioemocional, é a preparação para o mundo, é a ética, é a moral, entendeu? Então, a profissão do professor, ela é muito delicada. Então, enquanto as pessoas não valorizarem que é um profissional, que ele precisa se capacitar para todas essas adversidades, porque a faculdade, ela não te prepara para isso. Ela te prepara para dar aula de português. Se você é professor de português, ela vai te preparar para dar aula de português. Você é de matemática, ela vai te preparar para dar aula de matemática. Eu vi muito rasamente, assim, psicologia do desenvolvimento. Eu vi muito rasamente questões de ética, moral, cívica dentro da faculdade. Eu fui entender a profundidade disso dentro de sala de aula. E fui me aprofundar, fui procurar curso de neuropsicopedagogia, curso de
desenvolvimento da aprendizagem, do cognitivo, de como conversar com o aluno quando ele vier com um problema de dentro de casa, para saber lidar com essas questões. Então, é isso.